Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo especial. Meu desejo é que Deus ministre a sua vida e lhe abençoe de uma maneira muito especial. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nesse momento que está em Romanos, no capítulo 8, versículos 29 e 30, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus, Ele tem um projeto para a vida dos seus filhos. O seu desejo é transformá-los na imagem e na semelhança do Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele vai usar instrumentos disponíveis, Ele vai mover vidas e corações para que o seu propósito ocorra e as pessoas o conheçam e sejam desenvolvidas e transformadas pela ação do Senhor nas suas vidas. Aqui no texto, Paulo, ele apresenta uma palavra muito interessante. Ele fala de um processo, de etapas que acontecem na vida das pessoas que se convertem, que vêm ao Senhor Jesus. Deus, Ele realmente é um Deus que vai além da nossa compreensão, é um Deus que é movido por amor e um Deus que de fato tem um carinho e um interesse tão grande pelo ser humano que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu gostaria de compartilhar rapidamente as etapas, os passos que o apóstolo Paulo apresenta aqui e que vão acontecer na vida das pessoas que se convertem a Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo fala aqui, a primeira etapa, é ser escolhido e predestinado por Cristo. É algo que acontece lá atrás e talvez nós entendamos melhor se nós olharmos essa palavra em Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 3 até 5, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então aqui Paulo, ele fala de algo que aconteceu lá atrás, antes de nós existirmos. Diz aqui que Deus nos escolheu em Cristo e nos predestinou para sermos dele. Então, antes do mundo existir, nós já estávamos no coração de Deus. Deus é muito maior do que nós podemos entender e por isso nós, lendo a palavra, talvez não consigamos compreender, mas é uma questão de crer que é exatamente esse o processo que Deus usa para chamar pessoas, para transformá-las, para torná-los filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Então a nossa eleição não é um processo histórico. Nossa eleição não é um processo histórico. Trata-se de um plano e um ato eternos, algo que aconteceu lá atrás na mente e no coração do Senhor. Em Romanos também, no capítulo 9, no versículo 11, tem algo bem interessante. Ali diz assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele
que chama. Aqui Paulo está falando de Esaú e de Jacó, onde um foi escolhido e o outro não. Então são os grandes mistérios de Deus. E Deus diz que o critério aqui também não é por mérito próprio, não é por algum bem que a pessoa tenha feito, mas simplesmente está dentro da soberania de Deus, dos propósitos de Deus para a vida das pessoas. Então, Deus, Ele age, Ele escolhe as pessoas antes da fundação do mundo. Para quê? Para que o propósito dele prevaleça e, claro, as pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. Então, o primeiro passo na sua vida, na minha vida, foi a nossa escolha, a nossa predestinação que aconteceu antes da fundação do mundo. Algo do total domínio do Senhor, algo que estava no coração do Deus Todo-Poderoso. Segundo passo, segunda etapa que Paulo apresenta aqui no nosso texto. Então, primeiramente, nós fomos predestinados. Depois ele diz, a estes também chamou. Então, o segundo passo é o chamado de Deus. O que significa isso? Que de uma forma ou de outra, quando nós já existíamos, estávamos caminhando por aí, Deus de uma forma ou de outra fez com que o Evangelho chegasse até as nossas vidas. Paulo diz lá em Romanos 1, no versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, sempre é necessário que o Evangelho chegue às pessoas, que a verdade seja pregada, que Jesus Cristo seja anunciado. E de uma forma ou de outra, Deus usou alguém que trouxe a palavra para você, falou de Jesus, deu um testemunho, leu uma palavra, ou você ouviu algo, mas Deus, através do Evangelho, através da sua palavra, acessou o seu coração. E o Espírito Santo lhe convenceu de que você precisava de Jesus. Então, é uma obra linda que Deus opera na vida das pessoas. É uma ação tremenda e transformadora que Deus opera na vida das pessoas. E sabe, eu estava pensando, isso deve nos levar a nós testemunharmos de Jesus às pessoas próximas de nós. Quem sabe perto de nós está uma pessoa que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que precisa receber o chamado de Deus. E o chamado de Deus passa pelo Evangelho, por testemunhar de Jesus Cristo a essa pessoa. Por isso que nós estamos desafiados a aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, porque pode ser que ao nosso redor há uma pessoa chamada, nós não sabemos quem é, Deus sabe, mas a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é nós testemunharmos do Senhor, porque então o Espírito Santo vai ter material em mãos para tocar nas pessoas, para processar esse chamado, para atrair essa pessoa, para que ela sinta a necessidade de Jesus e venha entregar o seu coração completamente nas mãos desse Senhor. Então, é tão importante que nós compreendamos a necessidade de falar de Jesus. Aqui ainda em Romanos, a carta aos Romanos é uma carta muito rica. No capítulo 10, versículo 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é necessário que as pessoas invoquem. Invocar significa chamar para dentro. Chamem para dentro o Senhor Jesus, aceitando Cristo Jesus como Salvador. Agora Paulo vai adiante no versículo 14, ele diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então esse é o desafio de Deus a todos nós que já conhecemos o Senhor Jesus. É que nós proclamemos, que nós anunciemos a verdade, o Evangelho, Jesus Cristo e a obra que Ele realizou na cruz. Por quê? Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, de repente, o nosso testemunho, aquela palavra que nós liberarmos, aquela palavra que nós dissermos, vai ser instrumento na mão do Espírito
para levar a pessoa a invocar o nome do Senhor e receber a sua salvação. Então essa é a segunda etapa no processo da transformação das nossas vidas. Em primeiro lugar, nós fomos escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. Depois, nós fomos chamados no tempo determinado, estabelecido pelo Senhor. Terceiro passo que Paulo apresenta aqui no nosso texto é: a esses também justificou. Foram escolhidos, foram chamados e depois foram justificados. E é tão importante que nós compreendamos a necessidade da justificação. O que significa isso? Quando o homem pecou, ele feriu o coração de Deus, ele quebrou a lei e os mandamentos de Deus. Eu ainda lia hoje na leitura bíblica que pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado significa você quebrar a lei de Deus, é você não fazer aquilo que o Senhor ensinou e deixou para nós praticarmos e fazermos. E quando nós pecamos, nós ficamos debaixo do juízo de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a justiça de Deus, ela é ferida. E para que a morte não atinja uma pessoa, é necessário que essa justiça de Deus seja satisfeita. Mas Deus é tão tremendo, tão amoroso, que Ele proveu um plano. Ele enviou o seu próprio Filho. Porque para que a justiça de Deus fosse satisfeita, era necessário que um sangue inocente, sem pecado, fosse derramado para aplacar a ira de Deus. O que Deus faz? Ele manda o seu próprio Filho, nascido de mulher, como qualquer outro, mas nascido de Deus, portanto, sem pecado. E Jesus Cristo foi aquele que subiu na cruz, derramou o seu sangue e, consequentemente, ele aplacou a justiça de Deus, ele satisfez a justiça de Deus. Por isso, quando hoje alguém crê no Senhor Jesus Cristo, ele é perdoado. Por quê? Porque Deus olha para o sacrifício do seu Filho e agora a sua justiça está satisfeita. E por isso ele perdoa e aceita como filho. E por isso a Bíblia diz que esse processo chama-se a nossa justificação. Por causa do sangue do Cordeiro, nós somos declarados justos diante do Deus Todo-Poderoso. Só Deus para elaborar planos tão perfeitos e tão maravilhosos para nos atrair e para transformar as nossas vidas. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa justificação faz com que nós entremos em comunhão com o Senhor, nos relacionemos com Ele, nós passamos a ter paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que tomou o nosso lugar e nos permite nós agora nos relacionarmos com o Senhor e andarmos plenamente na sua presença. É Deus agindo, é Deus elaborando e executando planos em favor das pessoas. Você foi alvo de um plano maravilhoso de Deus. Nós não percebemos nada. As coisas acontecem, mas quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos os processos que Deus usou para nos atrair a Ele, para transformar as nossas vidas, para fazer de nós as pessoas que Ele deseja que a gente seja. Portanto, o terceiro passo é nós fomos justificados. E a quarta etapa que Paulo diz aqui, e a esses também glorificou. A esses também glorificou. E glória significa o quê? Inclui tudo quanto está envolvido na transformação do crente na imagem de Cristo. Então, tudo aquilo que envolve a nossa transformação no processo da nossa caminhada cristã, a Bíblia chama de glorificação. E o termo aqui no nosso texto diz, e também os glorificou. No passado, como um ato já completo, como um ato já perfeito. E ele está aqui no passado
exatamente para que nós entendamos que Deus, Ele coloca tudo num pacote só. Então, nossa escolha, nosso chamado, nossa justificação, a nossa glorificação está, aos olhos de Deus, num ato só. E por isso nós já somos chamados de glorificados. Mesmo que glória aponta para o futuro, para aquilo que ainda nos aguarda, para aquilo que nós ainda almejamos alcançar, que é um dia estar totalmente na presença de Deus. Então, todos os passos após a justificação, a nossa justificação, vou dizer assim, são desdobres, né, que culminam na nossa glorificação. Então, o alvo de Deus é que nós cheguemos na glória, que nós um dia estejamos com Ele. E Ele vai trabalhar e vai agir de diferentes maneiras, que são desdobres, são aspectos diferentes que Deus vai usar, mas sempre tendo foco a glorificação daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Um dia, você e eu estaremos com o Senhor. É lá o nosso lugar, lá o nosso destino. É para lá que nós caminhamos. Nós não temos aqui cidade permanente, diz o apóstolo. Nós buscamos a cidade que há de vir, aquela que Deus em Cristo preparou para todos nós. E é óbvio, quando nós lá estivermos, uau, vai ser algo realmente lindo, algo maravilhoso. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor, contemplaremos constantemente a sua face, estaremos livres de todo mal e o que é bom e perfeito fará parte do nosso dia a dia por toda a eternidade. É isso que Deus em Cristo fez. Então Paulo, ele está fazendo essa colocação, eu acho tão precioso. É um processo, são etapas que aconteceram na nossa vida. Talvez nós não percebemos muito, nem sequer conseguimos explicar com muita clareza, mas são etapas que acontecem na vida de todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Em primeiro lugar, nós fomos escolhidos e predestinados antes da fundação do mundo. Nós estávamos no coração de Deus desde a eternidade. Depois, Deus nos chamou. Deus fez com que o Evangelho chegasse a nós através de alguém ou de alguma coisa. Terceiro, nós fomos justificados, que quando fomos chamados, nós entendemos que éramos pecadores, entregamos a vida a Cristo, cremos na obra da cruz e nós fomos justificados, declarados justos aos olhos de Deus. Agora, santos, não mais tendo dívidas diante do Senhor, por causa da obra que Jesus Cristo realizou na cruz. E o quarto ponto, a quarta etapa é nós fomos glorificados, porque está no pacote da ação de Deus em nossas vidas, mas isso realmente ainda está diante de nós, quando nós estivermos com o Senhor, e essa é a nossa expectativa de um dia estar com Cristo. E é por isso que nós precisamos, durante o tempo que se chama hoje, o tempo que nós estamos aqui, caminhar com muita seriedade na nossa vida cristã, manter a nossa comunhão com o Senhor, ter os olhos abertos, porque há lutas ao nosso redor, o nosso adversário, ele vai sempre tentar uma maneira de roubar tudo isso que Deus em Cristo realizou a nosso favor. E nós precisamos estar atentos, conectados com Deus, sensíveis ao Espírito, dependentes do Senhor, realmente amando a palavra de Deus, buscando esta palavra, para que nós sejamos ensinados por Deus e possamos caminhar pelo caminho que Deus estabeleceu. Porque com certeza, caminhando no caminho que Deus estabeleceu, nós vamos experimentar essa herança maravilhosa que no nosso texto chama ser glorificados. Lá é o nosso lugar. Fique firme, não abra mão da sua fé e da sua comunhão com o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que linda a Tua palavra, Senhor, a gente fica emocionado, empolgado, Senhor Deus, grato
Porque, ó Deus, o processo da ação do Senhor é algo tão grande que não entra na nossa razão. A nossa razão é pequena para entender, Deus, a ação do Senhor em nossas vidas. Mas isso é lindo e é bom porque nos mostra que o Deus no qual nós confiamos é infinitamente maior do que o nosso próprio entendimento. Pai, por isso nós, Senhor, nos rendemos nas Tuas mãos. Pai, agradecemos ao Senhor por esse processo ter acontecido em nossas vidas, Senhor, e que o Teu Espírito permaneça conosco, mantendo-nos sempre conscientes do Teu grande amor e, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor realizou e continua realizando, porque o alvo é nós um dia estarmos na glória do Senhor, livres definitivamente de todo o mal, e, ó Deus, habitando na presença do Senhor, em santidade por toda a eternidade. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me assistindo neste momento. Talvez haja alguns passando por lutas, talvez alguns sendo tentados. Pai, em nome de Jesus, estende a mão, ajuda essa pessoa a vencer as lutas e tentações. Pai, reativa a fé no seu coração. Pai, que essa pessoa se volte ao Senhor, seja fortalecida pelo Espírito. Pai, para que olhando para o Senhor, possa sobrepujar barreiras e dificuldades e possa voltar a marchar, Deus, de uma forma decidida e comprometida ao lado do Senhor e da Sua palavra. Pai, eu oro abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando, final de semana, teremos novamente nossas atividades. Convidamos a todos. É um tempo sempre especial, sábado. O Movimento Livres, os jovens se reúnem para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para estarem juntos. Venha, seja abençoado em nome de Jesus. E no domingo, nós temos 2 reuniões. A reunião da família, às 9 horas da manhã e também às 19 horas. Não falte. Venha, mantenha a comunhão com os irmãos, desenvolva a sua fé e a sua vida cristã. E cada vez mais, conecte-se com o Deus vivo para que a vida dele flua em você incessantemente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.